voltamos com o Comunidade do Conhecimento. Ele é bastante utilizado no Nordeste brasileiro, no ritmo do baião. No Sul, é muito comum para animar fandangos. Já virou letra de música e já foi até estrela de um programa do gênero na TV. Alguém aí arrisca um palpite? A repórter Adriana Santos e o cinegrafista Emerson Carvalho revelam para a gente um pouco mais das curiosidades de um instrumento musical milenar da cultura chinesa. Hoje você vai conhecer um pouco mais da história deste instrumento que é considerado um dos mais populares do mundo, a sanfona, que de norte a sul do país recebe diferentes nomes. Ficou curioso? Então preste atenção nessa lista. Acordeão, acordeon, acordeon, acordeona, cordeona, sanfona, pé de bode, gaita de duas conversas, realejo, cabeça de égua, bandona, testa de ferro, gaita, gaita de fole, gaita de ponto, gaita de botão, gaita de mão, concertina, bandoneon, harmônia, harmônica, harmônica de fole, fole, botoneira, enfim, vários nomes e suas derivações para um mesmo instrumento musical. Já diria o compositor arranjador Hermeto Pascoal, um dos mais respeitados nomes como multi-instrumentista brasileiro. A sanfona é a cachaça dos nordestinos e o chimarrão dos gaúchos. De origem chinesa, o instrumento, que é composto por duas caixas de ressonância feitas de madeira, um fole e um diapasão, foi criado há mais de 5.000 anos. No Brasil, o acordeão chegou entre as décadas de 30 e 50, trazido por imigrantes alemães e italianos, chamado de concertina. Não demorou para que o instrumento se incorporasse à cultura musical brasileira, ganhando maior fama nas regiões centro-oeste, nordeste e sul do país. Bom, agora que você já sabe da origem deste instrumento e principalmente sabe que ele aqui na nossa região no sul é chamado de sanfona, você vai conhecer agora então o trabalho de um acordeonista, o Luiz Correia. Luiz, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Prazer é meu, Adriana, e fico feliz quando vocês abrem a porta, né, para que a gente possa mostrar um pouco do trabalho do acordeon e o trabalho que a gente vem fazendo no Maringá. Tá certo. Fala pra gente, Luiz, a sanfona, ela te acompanha desde quando na sua vida? Há muitos anos. Desde os 9 anos de idade, né, a acordeon já é minha parceira. A gente convive com o acordeon 24 horas por dia hoje, na verdade, assim, sabe? Então, tipo assim, o acordeon faz parte da gente já, né? Isso há muitos anos já, né? Tá. E você começou a tocar esse instrumento por influência de alguém da família? Então, foi assim, eu sou da região ali de Medianeira, Matelândia, aquela região ali, né? Tá. Sou nascido em Planalto, né? Mas me criei em Medianeira, na região ali de Medianeira. Sudoeste do estado. Isso, sudoeste do estado. E meu tio, sanfoneiro dos bailes de sítio, né? Tal. E eu via ele tocar e ficava encantado, né? Assim, então aquilo ali me chamava muita atenção. Aí todo mundo ia para a roça, eu ficava em casa. Não, olha, aí meu pai falou assim, não, esse para a roça não presta, vamos largar ele para a sanfona mesmo, e aí não teve jeito. Aí virou uma paixão. Virou a paixão, né, tal, e quando eu comecei nessa época, isso na década de 80, 85 por aí, havia um programa ao vivo em Medianeira, né? Um programa de rádio que eles faziam lá no Churrascaria em Medianeira. E daí nos domingos de manhã eu ia acompanhar um repentista da região lá, chamado Valdomiro Garcia. E a gente ia ao vivo participar nesse programa nos domingos de manhã. Então era aquela festa, aquela sensação, né, tal. E ali a gente foi despontando, né, e amadurecendo mais musicalmente, porque isso aí com o tempo mesmo, né, tu vai amadurecendo e assim, e vai gostando, aí não tem jeito. Qual foi o primeiro som que você tirou no acordeon, Luiz? Tem como mostrar pra gente? Olha, eu acho assim que a primeira música que a gente começava a tocar foi essa aqui, aquela
que tem a rosa. Essa música que a gente começava a esfolar, sabe, assim, é dessa aqui mesmo. Eu já tinha um pandeirista lá no sítio, um violão, e ali já começava já os bailinhos, já lá no sítio mesmo, né, tal. Já nessa época, eu muito menino ainda, né, tal. Agora, dos acordeonistas aí mais famosos do Brasil, você teve influência por ser da região sul, imagino que de Sim. Renato Borghetti. Borghetti, o Renato Borghetti tem uma história muito bonita, né, que ele até tem uma milonga nesse disco, nesse CD que eu gravei, depois a gente vai falar sobre isso, que o Renato Borghetti internizou essa milonga, que é a milonga para as missões, né, tal. Então, assim, mas teve acordeonistas, por exemplo, teve o Albino Manique, e é vivo aí, graças a Deus, tocando ainda, já com 70 e poucos anos, mas continua tocando, o Albino Manique dos Mirins, né, uma grande acordeonista lá no sul, que todo mundo conhece, e Edson Dutra, dos Serranos. Então, esses aí, os acordeonistas que a gente inspirava e começava a tocar as músicas deles, né, tal. Bom, isso a gente está falando aqui do Sul. Do Sul. Né, Luiz? Mas, obviamente, que a sanfona também tem toda uma história com o rei do acordeon, da sanfona, lá no Nordeste, que é Dominguinhos. Dominguinhos, sem dúvida nenhuma. Você também teve sem influência de dúvida Dominguinhos. nenhuma, admiro muito. Dominguinhos, sinceramente, assim, é um dos maiores acordeonistas do mundo, sabe, assim, e Dominguinhos, Sivuca, né? Uma então, referência, né? Uma referência. E o Brasil perdeu aí grandes nomes, né, do meio do acordeon, assim, sabe? E aí depois, a partir de quando a gente se direcionou mais aos estudos do acordeão e a conhecer melhor o instrumento, então tu vai buscar novidades, por exemplo, influências, por exemplo, no jazz, escutar outros tipos de música, igual eu ouço muito, né, assim, por exemplo, eu tenho lá grandes nomes, assim, que sabe, assim, que eu acompanho, por exemplo, com a Franco Maruco, Art Van Damme, Richard Galliano, sabe? Então, grandes acordeonistas mundial, né, tal. E porque a gente busca isso através dos estudos, né? Claro. Né? Então, e você traz isso para o seu trabalho, eu trago né? meu trabalho, sabe? Isso aí é o que diferencia a gente hoje, assim, do trabalho regional. E por falar em trabalho, né, Luiz? Você já se dedica há 16 anos só à música, exclusivamente à música. Só, tipo assim, a música mesmo, particularmente, acho que faz mais de uns 25 anos já, né, tal. Porque eu sempre tocava em banda, né, e daí tocava em banda, mas vinha, tipo assim, estudando música, estudando teoria. No meu pensamento era, daqui uns tempos eu vou parar, vou só dar aula, tal. É uma coisa que eu gosto, adoro, trago no sangue, assim, eu gosto muito da aula de acordeon, sabe? Eu gosto do povo, eu gosto de estar ali, né? Eu gosto Então, assim, e as pessoas se identificaram muito com a gente, assim, sabe? Se identificaram muito da maneira que a gente hoje ministra as aulas de acordeon, sabe? E aí eu fui largando um pouco das bandas, porque a banda, a gente sabe, assim, que é cansativo, sabe? Não é fácil. Eu já toquei, assim, já andei por todo canto, né? Toquei na noite, viajei muito. Há 20 anos atrás eu cheguei a morar em Goiânia. Eu tive proposta na época, quando nessa época eu era molecão, então tinha tudo aquela vontade de tocar na noite e tal. E quando não feito o trio Parada Dura veio fazer um show em Astorga. E aí o Mangabeira, nós estávamos tocando num baile ali em Astorga nessa época, e o Mangabinha, o Parada Dura era um show político que eles fizeram, né? E acabou lá o show e eles vieram pro baile. E o Mangabinha veio e sentou, beirando o palco assim, e ficou ali durante uma hora e pouco, em minha frente, daí pedindo música, e eu descobri que ele gostava muito das músicas do Sul, a música do Albino Manique. E ele, toca aquela, toca aquela. E eu recebi nessa época uma proposta dele para ir com eles, e daí ele até me fez uma proposta na época. Eu até tenho, assim,
por exemplo, se falasse assim para mim, você tem como comprovar isso? Eu tenho como comprovar, tem amigos da época que tocavam comigo, que até hoje estão aí tocando. E daí o Mangabinha falou assim, olha, você vai comigo, a gente grava um CD, na época era o disco, né? Gravamos um disco, o meu estilo e o teu estilo. E o Mangabinha tem as gravadoras em São Paulo, né? E eu, tá bom. E ele me deixou os telefones para me ligar na semana e tal. E eu naquela euforia de banda, na época a banda aqui em Maringá ainda era um sucesso danado, né, tal. E quando eu recebi essa proposta, depois eu ligo. Passou mês e mês, não liguei. Depois que eu tentei ligar, pô, nunca mais me atendeu, sabe? Mas você tem um CD gravado. Tem CD gravado, né? Gravei um CD. E aí você passou a se dedicar a ensinar esse instrumento a muitas outras pessoas, a muitas outras gerações, né, Luiz? A muitas outras gerações, exatamente. Hoje você conta com quantos alunos? Eu tenho aí hoje 31 alunos de acordeon. 31 alunos. 31 alunos de acordeon. A gente sabe que para você ter 31 alunos de acordeon numa região que não é tão autêntica, que não era até então, agora já é. Eu acredito que já ganhou muita força. Não sai daí, porque no próximo bloco a gente continua mostrando as curiosidades do acordeon. Já voltamos. E no bloco anterior a gente falou um pouquinho sobre o acordeon, um instrumento musical milenar da cultura chinesa que faz sucesso, principalmente no sul e no nordeste brasileiro. A gente agora continua mostrando mais curiosidades do acordeon para vocês. Fala pra mim, esse instrumento aqui, esse acordeon, essa sanfona, melhor dizendo, te acompanha desde quando? Essa aqui já tem 10 anos, né? 10 anos. Tem 10 anos esse acordeon. Qual é a vida útil de um instrumento como esse? Ela passa de gerações, na realidade. Desde que cuide dela, ela passa assim, de gerações. O acordeon, ele é tipo assim, ele dura muito. Cuidando da afinação, né? Porque o acordeon não pode desafinar de repente e tal. Quantos instrumentos você já teve? Eu em casa, assim, olha, o acordeon, assim, eu vendo os acordeon. Eu tenho acordeon para venda também. Você também é um colecionador de acordeon? Eu tenho, porque os alunos, eu já tenho ali para um aluno. Já levam para casa. Isso. Então, assim, tem os acordeons, assim, os acordeons, assim, mais para alunos, mas tem esses aqui, esse e aquele outro, que é o acordeon que eu me apresento, que vou fazer um trabalho no estúdio, aí tem que ser os acordeon, realmente. Por falar em outros trabalhos que você faz, você também idealizou aí um encontro que já está este ano na 6ª edição, que é o encontro dos acordeonistas do Brasil, e acontece aqui em Maringá. Aqui em Maringá, já é a 6ª edição, isso aí é um orgulho a gente poder falar, sabe, assim, porque tipo assim, eu senti necessidade, assim, de fazer alguma coisa, assim, que reforçasse a cultura aqui, sabe? Porque eu, como professor, eu tenho que partir da gente, né? E aí, partiu a ideia e tal, e aí, vamos fazer tal. As primeiras 2 edições foram numa quinta-feira à noite, me lembro, né? E a gente veio no CTG até. E lá tinha 640, 650 pessoas nessa quinta-feira à noite, sabe? E o que mudou Mais de lá pra de cá? 60 sanfoneiros, sabe? E aí virou tradição. Hoje todo mundo, quando é que vai ser? Quando é que vai ser o encontro, né? E agora vai ser em julho. E vem né? gente de várias regiões do país. Várias regiões. Vem gente de São Paulo, Campo Grande, sanfoneiros. Que gostoso. E a gente, lógico, a gente vem buscando recursos para que isso fortaleça mais, né, tal, porque a gente ainda busca patrocínio, tudo para essas coisas, né, tal. Bom, e quando vocês estão reunidos, Olha, o que mais se pede? é uma festa, aí quando a gente se junta... Qual é a música mais pedida? Olha, se toca de tudo, mas tem umas músicas assim que as pessoas adoram, que é igual isso aqui, ó. Essa
Milonga das Missões, que o Borghetti gravou em 85, né? Como havia falado ícone, agora. né? É um ícone, pra né? quem é E sanfoneiro. aí as músicas do Astor Piazzolla, muito tocado no acordeon, né? A sanfona tem um som limpo, né, Luiz? Tem um som limpo. Pode ser um instrumento harmônica, sabe? Assim, Adriana, o acordeão ele faz uma festa sozinho. Faz uma festa, eu acho que tá aí o encanto, né? Assim, sabe? Porque é uma coisa que a gente reparou que antes o acordeão, todo mundo achava, mas o acordeão é um instrumento de velho, né? Tal. Eles falavam assim, sabe? O acordeão é só para tocar música caipira e música gaúcha. Isso mudou muito, né? Mudou, tá aqui a prova. Sabe, assim, Na verdade, tem uma ligação, né? A origem do acordeon com a música sertaneja brasileira, né? Sempre andou muito perto essa relação, né? Tem, você sabe assim que por exemplo, teve a música simples, caipira, no acordeão é muito música tocado de raiz, ainda, né? a música de raiz, por exemplo, olha, você veja. Verdade. Hoje todo mundo toca, sabe, assim. Então, tinha a ver com nomes, Mário Zan, né, aí o próprio Mangabim, que criou esse estilo, sabe, assim, esses trinadinhos, né, que o Mangabim, ele criou esse estilo do Parada Dura, né. Então, você veja que hoje, então, hoje há outras influências, aí, por exemplo, tocada com acordeon, por exemplo, o som universitário, né, tal. O som universitário, que usa muito esse esquema de forma. Então, eles têm essa influência, assim, mas graças a Deus veio muito aceita, né, assim. Com certeza. Agora, para quem está em casa e tem vontade de tocar um instrumento como esse, além, óbvio, de dedicar-se a estudar esse tipo de instrumento, em quanto tempo, mais ou menos, de estudo a pessoa já começa a tirar um som bacana? Então, Adriana, hoje, assim, eu mesmo, as aulas que eu faço lá, assim, eu procuro fazer com que a pessoa, sabe, ela já... Por exemplo, antigamente a gente tinha uma metodologia de fazer, por exemplo, do aluno fazer, vamos fazer lá 6 meses de teoria, 1 ano. Hoje a gente tem muita dificuldade. O professor que ele vê a gente falar aqui, ele vai entender que é verdade. A gente tem muita dificuldade de fazer com que o aluno estude nessas condições hoje. Então, se você não começar uma aula de acordeão já passando a primeira musiquinha, a primeira valsinha para que ele juntar a mão direita e a mão esquerda já devagarzinho, primeira, segunda aula, já vai animando ele, sabe? Ele já vai se empenhando. Aí não desiste, aí se empenha cada vez mais, né? Sabe, assim. Então, assim, mas a gente sabe, assim, que eu tenho ali pessoas que começam do zero, eu tenho um aluno ali que começou do zero, hoje está com 1 ano de acordeão e tocando muito bem, que é o Lucas, um menino aí que eu uso até como uma referência, porque é difícil começar com 1 ano a tocar esses instrumentos e já está dando canja para outros para grupos. Já está engatinhando, impressionante, então, assim, na música. Sabe? Que bom. Então, assim, e o bom, assim, que não tem idade, sabe? Não tem idade. Veja, eu tenho as mulheres que fazem aula de acordeão, eu tenho criança lá de 9 anos a uma pessoa de 74 anos, igual não tem tem lá. Limite de idade, né? Para quem quer aprender. Não, é o prazer de tocar. É verdade. Sabe? Porque a grande maioria que eu tenho lá é pessoa que tocam porque gosta, sabe? Eles gostam, sabe? Então, isso aí é o prazer da gente também, né? Fazer com que eles desenvolvam e toquem. Bom, para quem tiver vontade em aprender, pode te procurar, site. Acessar, tem o site, né? Tem o www.luiscorreiaacordeonista.com.br. Ali tem tudo ali sobre a gente, né? E
e entrar em contato, né, com a gente. Tá né, certo. tá? Luiz, adorei o nosso bate-papo, adorei conhecer um pouquinho mais da história da sanfona. E agora, tanto eu como o pessoal que está em casa quer ouvir um pouquinho mais de Luiz Correia tocando. Vamos tocar uma musiquinha raiz que todo mundo gosta, né?